Verbo namorar. Esse vocês conhecem, né? Será que quem namora, namora alguém ou namora com alguém? O que a gente ouve? As pessoas falam o quê? Meu primo está namorando com a Suzana. Minha irmã está namorando com o Henrique. Olha só, muito comum as pessoas usarem a preposição com. Tipo, quem namora, namora com alguém. Não, pessoal, não é assim. A forma culta da língua portuguesa nos pede que nós usemos o verbo namorar sem preposição, ok? Quem namora, namora alguém. A Larissa Manoela namora alguém. Namora quem? O João Guilherme? Não sei. Vocês sabem? Vamos para o próximo slide, ok? Verbo visar. Observe aqui que o verbo visar tem 3 acepções diferentes. Uma delas vocês já conhecem através do verbo aspirar, que aquele é sinônimo do aspirar quando significa desejar. Se o verbo visar vier no sentido de desejar, ele é igual ao aspirar. Ele vai pedir preposição a. Observa lá. A equipe visava ao troféu, ao sucesso. Então, é simples. Verbo visar significando desejar, ele significa igual ao verbo aspirar. Ele virá com preposição a. E se vier palavra feminina, vocês já sabem que haverá crase, como complemento verbal, certo? Então, aí ele é um verbo transitivo indireto e pede preposição a no seu objeto indireto. Se eu falar que eu vou visar o passaporte, observem, eu vou visar o meu passaporte. O exemplo que nós temos ali é que o rapaz visou o passaporte, a mesma coisa que eu usei quando eu falei que eu vou visar o meu passaporte. O que aparece é apenas o artigo o. Quem visa, visa algo, é dar visto, eu vou dar visto no passaporte. Então, eu vou visar o passaporte. Nesse caso, ele é um verbo transitivo direto e pede apenas objeto direto, sem preposição nenhuma, ok? E eu posso também usar o visar no sentido de mirar. Eu mirei o alvo, né? Então, quando eu falo que eu vou visar o alvo, então eu estou usando o verbo transitivo direto com seu respectivo objeto direto. Então, aqui o que a gente percebe? Que o verbo visar só será transitivo indireto pedido em preposição no sentido de desejar. Fora isso, ele é um verbo transitivo direto. Fechou, né? Esses 2 verbos são muito fáceis. Verbos obedecer e desobedecer. Observem o exemplo que nem tem muita explicação para dar, pessoal. São 2 verbos que pedem preposição a, eles são sempre transitivos e indiretos. Há motoristas que obedecem às leis, aos regulamentos. Há motoristas que desobedecem às leis, desobedecem aos regulamentos. Ou seja, verbo transitivo indireto pedindo a preposição a, sempre. Valeu? Então, agora nós temos o verbo ir e o verbo chegar. São 2 verbos intransitivos. Observem que eles denotam movimento, como eu já havia conversado com vocês. A maioria dos verbos intransitivos denotam movimento, não é mesmo? Olhem os exemplos que nós temos ali. Vamos à festa, com crase. Observa a palavra feminina, então tem crase, porque tem uma preposição ali. E quando eu uso o substantivo no masculino, eu tenho então ao baile. Ao, preposição a, mais artigo o. Esse verbo não é transitivo indireto, hein, gente? Ele é um verbo intransitivo, porque o que vem após ele, olha o que é. Adjunto adverbial de lugar, ok? Embaixo nós temos quem chega, chega a algum lugar. É claro que eu posso também chegar de algum lugar, certo? Mas nesse caso aqui nós estamos trabalhando a preposição a para vocês saberem usá-la corretamente em redação. Porque quando eu falo que eu cheguei de algum lugar, não há problema porque todo mundo usa realmente a preposição de. Mas quando a gente fala no movimento de chegar a algum lugar, pode ver, em redação provavelmente você já deve ter usado assim. Por exemplo, o rapaz chegou na casa, eram 10 horas. Não é chegou na casa, e sim chegou à casa. Eu cheguei na minha casa, não. Eu cheguei à minha casa, ok? A partir de agora, então, na escrita e tanto na oralidade, vamos falar corretamente e escrever corretamente. Eu cheguei à casa, eu cheguei à escola, eu cheguei à igreja, ok? Sempre lembrando, feminino com crase
e masculino vai aparecer ao. São dois verbos intransitivos que virão com adjuntos adverbiais, galera. Não se esqueçam. Vamos para o próximo slide. Então, vocês se lembram daqueles verbos que pediam dois complementos? Um direto e um indireto, ou seja, um complemento sem preposição e o outro com preposição. Nós temos o exemplo do verbo ensinar. Quem ensina, ensina algo a alguém, ok? Então, aquele rapaz ensina algo. O quê? Música. A quem? Aos adolescentes. Nós temos música, objeto direto, e aos adolescentes, objeto indireto. Onde é que está a preposição lá? Ó? Aos adolescentes. Se fosse no feminino, as adolescentes seria com crase, como vocês já sabem, ok? Continuando.